Olá, bem-vindos ao A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Eu, Carla Seabra e Viviane Finkelstein, estamos recebendo hoje o Renato Dornelles, né, ex-presidente do Sindijors, jornalista, escritor, cineasta, documentarista, sócio-diretor da produtora Falange Produções, ex-repórter especial do Grupo RBS, repórter, comentarista da Rádio ABC, especialista em carnaval. Seja bem-vindo, Renatinho. Obrigado, Carla. Obrigado, Vivi. É uma honra, um prazer estar aqui, exatamente aqui, gravando onde, né, como já comentamos fora do ar, foi minha casa. Continua sendo, né, minha casa, embora não tanto que nem já foi, mas continua sendo, vai ser sempre. Dividi a gestão, o segundo mandato do Celso Schroeder. Exato. Todos nós, jornalistas, acho que temos que pensar como um todo, porque há muitas coisas que afetam a todos, e mesmo aquela que afetem apenas parte da categoria, nem por isso a gente tem que deixar de lutar por elas, né? E independente do cargo, de estar presidente ou não estar presidente, a tua participação aqui é constante, né? Até hoje. Exato. Eu atualmente faço parte da Comissão de Ética. Exato, Mas vamos começar, como se diz, vamos começar do início. Vamos. Conta para nós a tua história no jornalismo. Né? Quem descobriu quem? O jornalismo te descobriu ou tu descobriste o jornalismo? Pois é, eu acredito que eu descobri, me apaixonei pelo jornalismo, na verdade, muito antes até de começar a estudar jornalismo, porque eu estava decidido desde quando eu ingressei, na época se chamava segundo grau, hoje é o ensino médio, desde que eu ingressei eu já estava decidido que seria jornalista. Eu gostava muito de escrever. Quando eu tinha 7 anos, logo que eu fui alfabetizado, meu pai profetizou que eu seria escritor. Porque eu gostava de escrever uns textinhos, umas poesias, e aí meu pai profetizou. E procurei, assim, qual é a profissão que mais tem a ver, né, com a escrita, com a comunicação. Obviamente, era o jornalismo. Então, eu já estava decidido e não tinha a mínima dúvida. Fiz o ensino médio, foi no Julinho, Colégio Júlio de Castilho, e aí prestei a vestibular para jornalismo, passei na segunda tentativa, na PUC, e lá cursei o meu curso, na Famecos PUC, fiz o meu curso. Quando eu estava já me formando, fui selecionado por um processo que era uma espécie de piloto, depois de um projeto que a RBS TV criou, que era o Caras Novas, e eu fiz parte da turma piloto. Foram selecionados 10 entre os formandos daquele semestre. Na época, nós tínhamos aqui na região 3 faculdades de jornalismo, né? PUC, URGS e Unicinos. Tínhamos essas 3 só. E aí selecionaram 10, eu fui um dos selecionados, participei do projeto e já fui contratado pela Rádio Gaúcha. Um mês depois de já estar na Rádio Gaúcha, paralelamente eu fui contratado pela Zero Hora para trabalhar na editoria de polícia, né, porque chamava de polícia, hoje chama de segurança pública. E aí saí depois de um ano da Rádio Gaúcha e fiquei só na Zero Hora. E ali praticamente fiz a minha carreira, mas depois disso, trabalhando polícia e carnaval sempre, né? Carnaval e polícia. E em 1999 fui convidado a traçar um projeto de um jornal popular, e aí participei da implantação do Diário Gaúcho. Fiquei no Diário Gaúcho até 2016, quando começou aquela onda de um contrato, mas trabalha para vários. Aí comecei a trabalhar Diário Gaúcho, Zero Hora, o site, né, que hoje é ZH, rádio, tudo, né, com um contrato só, mas trabalhando para tudo simultaneamente. Porque no início, quando eu trabalhei Zero Hora e Rádio Gaúcho, eram 2 contratos diferentes. E aí fui até 2019. 2019 eu saí do grupo e me aposentei, depois em seguida. Mas continua... Continuo trabalhando com jornalismo, não vou parar enquanto a força não pretendo. Continuo fazendo alguns freelancers e alguns trabalhos freelancers.
tal, mas jornalismo vai me acompanhar sempre. Sim, e o carnaval sempre também, Também, né, sempre. Esse ano já participei de 5 transmissões para a Rádio ABC. Temos uma sexta e uma... Não, sexta e sétima, ainda tem mais 2 ainda. Ainda tem 2. Duas Esse carnaval ainda. não para. Não para, carnaval daqui a pouco vai emendar, vai ter ano que vai emendar um no outro. Com a parada em função da pandemia, né, potencializou. Isso. E como é que tu te sentiu esse ano, né, na retomada? As pessoas deveriam estar com muita expectativa, Sim. né? E a imprensa também, né, Com obviamente, certeza. mas todos envolvidos, né? Porque o carnaval é uma paixão. Exato, é uma paixão, exato. As pessoas... a gente sentia, assim, né, aquela necessidade das pessoas de voltar com força. Tantas pessoas que tratam o carnaval como cultura. Tem uma parcela que trata apenas com diversão, mas a maioria trata com cultura e diversão. E as pessoas estavam assim, ansiosas, saudosas do carnaval, né? E até porque também não se poderia parar tanto sob o risco de... A gente vai perdendo aquela tradição, né? As pessoas vão desacostumando. Então, voltou, acho que voltou. Tanto que vários municípios de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, que não faziam carnaval há bastante tempo, voltaram a fazer. Por isso, até o número elevado de transmissões que nós fizemos. E aí o calendário está sendo ajeitado conjuntamente para que não haja colisão, né, de datas. Então, até por isso que, em pleno abril, nós estamos tendo desfiles. Eu tive essa sensação, até que o start se deu com a nossa reportagem especial sobre o carnaval, né, que tu participou, junto com o Brito. Isso. E aí eu fiquei um pouco mais, digamos, atenta a algumas coisas e me chamou a atenção algumas cidades que eu não tinha de memória essa tradição de carnaval. E a gente começou a ouvir na rádio e chamada no jornal que o pessoal estava retomando, né? Exato. Foi bacana isso. Foi bacana, exato. E tinha cidade que, aí no interior, Alegrete, Alegrete não, mas teve uma cidade agora, não, que fazia 8 anos que não tinha desfile. Imagina. 8 anos. Aí aproveitou a onda da retomada pós-pandemia e retomou também. Que legal. Santa Cruz do Sul fazia 5 anos. Assim. Então, algumas cidades aí que já fazia tempo que estavam sem carnaval e retomaram. Porque tem toda a questão cultural, obviamente, mas também tem todo o entorno, né? Que isso também gera emprego gera exato. Renda, né? E gera o que a população precisa muito, né? Que é diversão. Diversão, exatamente. E turismo, né? Incrementa o turismo. Incrementa o turismo, A gente vê o Rio de Janeiro... Sim. Rio de Janeiro são bilhões que faturam na época do carnaval, bilhões, né? É um valor altíssimo. E aqui Uruguaiana também está faturando bastante com o turismo no carnaval. Então, e aí, exatamente, como tu colocaste, a cadeia produtiva do carnaval, que emprega costureiras, aderecistas, emprega as pessoas, e também, isso aí era uma coisa que eu, quando eu escrevia sobre carnaval em jornal, eu gostava muito de abordar, aquelas pessoas, assim, a baiana da ala de baianas de 82 anos que desfilava em 3, 4 escolas, o senhorzinho lá da velha guarda também. Então, sabe, essas pessoas, muitas vezes, o carnaval é a única diversão que elas têm o ano todo. É a única. Os ensaios, depois o desfile. É a única diversão. O pessoal da periferia, sabe? É a única diversão para muita gente. E é uma diversão que eles participam, né? Participam, exato, que são protagonistas, né? Eles são protagonistas. Não, e até quando tu comentou do turismo, que eu realmente não tinha comentado, porque o Rio Grande do Sul não... Até o Carnaval de Uruguaiana estourar, essa cultura do turismo para o Carnaval, para nós, nunca existiu. Exato, né? exato. Então, assim, Uruguaiana que realmente levantou toda essa história. E na verdade, nós tivemos um período em Porto Alegre, na década de 70 que éramos fortes com o turismo aqui do Mercosul. Na época não tinha Mercosul, né? Mas argentinos e uruguaios vinham para cá. Mas depois disso nunca mais, né? Era aí que eu queria chegar. Porque realmente o Carnaval acaba sendo... aqui em Porto Alegre, de certa forma, uma cultura marginalizada, né? Exato. Porque tiraram o carnaval de um centro turístico, efetivamente, e colocaram lá onde ninguém vai, né? Exatamente, colocaram. Isso aí, para mim, foi exato. Foi de se lamentar muito. Nós que já tivemos carnavais
em vários bairros. As escolas de samba naquela época eram menores, mas as escolas percorriam vários bairros, né? Ele tinha os coretos de bairro, que a gente chamava. Depois ficou bem centralizado, mas, de qualquer maneira, pelo menos era no centro. Sim. E agora, quando tiraram para um dos extremos da cidade, nada contra, evidentemente, a Zona Norte, mas só que é num extremo, e aí prejudica a festa. Quando eu conheço muita gente, inclusive da minha família, que nunca foi no Porto Seco, e já vai fazer 20 anos o ano que vem que os desfiles estão lá. Não, e a questão não é nada contra a Zona Norte, obviamente, mas é que não se... Porto Alegre não se preparou para levar o carnaval para lá, atirou o carnaval lá. Exatamente. Né? Esse é o negócio. Porque tem que ter toda uma preocupação. Claro. Como é que as pessoas chegam até lá? Isso, que acesso. tipo de segurança tem, acesso, né? segurança. Que tem que ser reforçada no período de carnaval e por aí vai. Exato. É segurança, acesso, toda questão. E a própria infraestrutura, né? Exato, porque se fala num complexo cultural, mas não tem uma estrutura de complexo cultural. Não, entende? não, Exato. não, e se tivesse, poderia haver eventos lá o ano todo. O ano todo. Exatamente. Porque, se eu me lembro bem, na entrevista do Brito, esse ano, faltavam 15 dias, acho que, para o nosso carnaval aqui, e ele ainda comentou que não tinha nem iluminação. Exato. 15 dias antes. Então, tudo feito muito em cima, tudo pouco aproveitado, não se desenvolve a cultura tipo de assim, ir até o local. fazer porque está marcado. Para se ver livre. Exato. E encarece muito isso, a falta de estrutura, porque aí todo ano tem que contratar uma produtora para organizar a questão da infraestrutura, e isso encarece demais o desfile, encarece demais o carnaval. Então, foi toda uma questão da transferência, que já diminuiu em termos de público, em termos de... aí tu encarece, e aí já começa a pressão, que isso é muito caro, e, né, muito dinheiro público gasto, começa aquela pressão. E, então, do jeito que foi levado, não favoreceu em nada, pelo contrário. Só desfavoreceu o carnaval. É o velho problema de chamar de gasto aquilo que é um investimento. Investimento, exato. Exato, porque se fala em gasto com cultura, se fala em gasto com isso, com aquilo, como se não fosse investimento. Né? E não fosse também uma obrigação estatal, né? Uma obrigação estatal. Óbvio. É lamentável. Deixa eu fazer agora, ir para outra vertente e muito importante, né, e que foi falada até junto com essa fala sobre o carnaval também, que é a parte policial. Né? A gente falou de segurança e aí me fez ter o gancho para falar do jornalismo policial. Ele esteve desde sempre na tua carreira? Ele começou quando? E como é transitar, né, nesse meio que... né? Exato. Sabe que, curiosamente, assim, no tempo da faculdade, na minha cabeça, assim, eu pensava, a única coisa que eu não quero trabalhar é no jornalismo policial. Isso aí eu falo para vocês, eu sei que eu tinha um certo preconceito, assim como muita gente, porque enquanto estava estudando, e antes disso, antes de chegar na faculdade, a gente via um jornalismo policial sensacionalista. A famosa frase, torcer, sai sangue, fotos de cadáveres, o sensacionalismo, às vezes deboche com notícias sérias, entende? Então, não só eu, acredito que muita gente tinha assim, o preconceito com isso. E também, assim, não vou dizer que todos os profissionais, havia profissionais sérios também nessa área, né? Mas a maioria, infelizmente, não era séria. E até sei de casos assim, de notícias falsas e outras coisas mais. Assim. Mas quando eu entrei, eu digo que tive sorte, eu acho disso, assim, eu comecei em 86 no jornalismo e a minha primeira oportunidade de jornalismo impresso foi na reportagem policial. Quando eu entrei, iniciava-se um momento de transição do jornalismo policial. Por quê? Porque com a abertura política em 79, 77, 79, aquele período ali que começou a abertura política, e
com o fim das prisões políticas, né, da ditadura, eu falo em termos de ditadura, com o fim das prisões políticas, os movimentos de direitos humanos começaram a se voltar para os presos comuns, assim chamados, né, os presos comuns, não os presos políticos. Começou a se voltar, porque era coisa muito tradicional, a tortura e outras ilegalidades da parte da polícia, execuções. E eu entrei nesse período. E aí, claro, tive alguns incentivos, o Mário Leopoldo Rota, o João Carlos Rodrigues, o Luiz Milman, que já não está mais aqui, que trabalhavam muito essa área de direitos humanos, já haviam começado ali naquele período. E eu fiz parte do grupo que fez uma transição, pelo menos em parte da imprensa, do jornalismo sensacionalista para o jornalismo policial mais voltado para os direitos humanos. Começamos a fazer denúncias, não fui o principal, mas eu trabalhei junto também, ajudei no famoso caso do Homem Errado, que foi um operário negro confundido com criminosos e foi executado pela Brigada Militar. Tive um caso também assim de testemunhas, contando assim rapidamente, um delegado de homicídios, uma delegacia de homicídios, o motorista que estava comigo, o fotógrafo Fernando Gomes, o motorista queria uma lista telefônica, né, que o pessoal consultava na época, os jovens nem devem saber o que é lista telefônica. Mas uma lista telefônica, o delegado estava assim com o seu grupo de todos os policiais e dando risada, e ali na sala eu perguntei, delegado, não tem uma lista telefônica? Procura aí e tal. O delegado mandou eu procurar. Eu fui entrando abrindo salas e tal, procurando, como ele disse, e abri uma porta, e era uma espécie de um banheiro, tinha uma banheira, e sentado na banheira 3 rapazes jovens acorrentados. Isso em 88, acorrentados, um outro assim, acorrentado. E aí, eu chamei o Fernando Gomes, que era o fotógrafo. Fernando, eu fiz o sinal, ele entendeu, fez as fotos. Aí eu disse, Fernando, só o seguinte, era no tempo do filme, né, no filme de rolo. Eu disse, Fernando, vamos para o jornal, porque se eu falar que vi, que a gente falar que viu aqui, eles vão querer tirar o filme. Vamos deixar querer a gente sair daqui da delegacia com o filme. Aí fomos para o jornal, eu liguei, pedi para falar com o delegado. O delegado, ele já foi embora. Eu disse, então me dá o chefe de investigação, que era o homem de confiança dele. Aí eu disse, olha que eu vi uns rapazes presos aí, o que é isso? Aí ele disse, não, esse rapaz não tem nada, não tem bronca nenhuma. Eles são testemunha de um caso, se a gente não prende eles aqui, eles não querem depor. Aí no outro dia, testemunhas são acorrentadas, né? O que já era ruim, pessoas acorrentadas, piorou porque eram só testemunhas, imagina. E aí, claro, balanço. Então, nós fomos fazendo isso, começamos ali uma espécie de jornalismo investigativo. E, paralelamente, também, ali em 87, com o motim, começava assim, o crime a ser organizado no Rio Grande do Sul. Começava o crime organizado, e eu comecei a pesquisar, somar fatos, fazer pesquisa, entrevistas, e fui construindo a história da Falange Gaúcha. Acho que fui o primeiro pesquisador desse tema, e lancei um livro, Falange Gaúcha, foi meu primeiro livro, só em 2008, para ver. Comecei em 87 as pesquisas. E, na época, as autoridades negavam, diziam que era fantasia, que era isso, aquilo. Depois, hoje, todo mundo assume que havia. Então, foi um trabalho pioneiro, né, que eu fiz. E, ao longo do tempo, me apaixonei pelo tipo de pesquisa, e principalmente ligado ao sistema penitenciário, né? E hoje, assim, sabe, eu fico assim, vaidoso, assim, feliz. Cada vez os colegas hoje me convidam para dar entrevista, e aí tem alguns assim que disseram, olha, graças a ti hoje eu sou repórter dessa área e tal. Tem uma que está morando no Rio, está trabalhando na Band Rio, e me chama de padrinho porque eu que despertei nela o interesse por essa área. Tem um que trabalha na Calda Júnior, na Rádio Guaíba, é um grande repórter. E também ele me chama de mestre o tempo na entrevista, me chama de mestre o tempo todo. Então, acho assim que contribuí bastante, eu posso dizer assim, para mudar um pouco a visão do jornalismo e tratar com mais seriedade esse tema que é importante para a sociedade, né? Claro, e também sem esquecer de também
sair do simples factual e trabalhar também a questão social, porque segurança pública tem muito da questão social, né? E antigamente se tratava só com o factual e não se via o que estava por trás. Era isso que eu ia comentar contigo agora, porque uma coisa é, e aí, né, o factual, né? O feminicídio, o cara não aceitava a separação e matou a mulher com 12 facadas e tal. E ponto. Não, eu acho que isso é lógico que se noticia e tal, mas com uma função. Eu acho que precisa ser noticiado com uma função, ou seja, a mulher precisa denunciar, vizinhos e exato. tal, né? As pessoas que estão vendo que tem abuso e tal, violência, né? Acho que essa é a função, né? Exato, e incentivar a educação, né? A educação do homem desde o tempo de guris, né? Tirar o machismo que a sociedade incute em cada um, né? Então, tem todas essas discussões que devem ser levadas, não pode simplesmente... Porque senão vira um caso assim, quase que pessoal, morreu a fulano, poxa, morreu, mas o interesse, claro, temos que tratar as pessoas não como estatística, evidentemente. Cada vida perdida é uma vida, não é apenas um número numa estatística. Mas, por trás disso, a gente tem que ter todo um trabalho, todo um pensamento, né, de uma questão social, cultural, e justamente, acho que tu colocaste bem, de questão, as mulheres, porque muitas, e agora trabalhando... com essa questão, e depois até falar sobre isso, do encarceramento feminino, nós percebemos, assim, no filme que vamos lançar, que muitas das mulheres que estão presas hoje foram vítimas de abusos e de violência doméstica. Isso desde a infância. Sim. Começa na família, pai, irmão, depois nos companheiros, e muitas, assim... baixa escolaridade, pessoas sem informação, não sabem que é seu direito. Tudo parte da educação. Educação, né? Exato. E aí, e nesse caso, a educação que o Estado, né, enquanto Estado, tem que manter, e quando o Estado falha, né, a gente começa a ter todas essas rupturas. E ainda antes de chegar no filme, mas nessa questão do jornalismo, eu sinto que realmente... Ali nos anos 80, né, as coisas foram modificando, a gente começou a ter um jornalismo policial que não era o jornalismo sensacionalista, mas daí a coisa vai andando, né, o jornalismo vai caminhando e alguns veículos começam a investir novamente nesse tipo de jornalismo sensacionalista. E aí a gente vê até grandes empresas, para não ter que citar nomes, né, grandes redes, se colocando, né, pela briga da audiência, mostrando corpo que não mostrava, mostrando né, situações que a gente não estava acostumado a mostrar. E aí me chamou a atenção uma coisa muito, um comportamento muito interessante nessas últimas semanas, nesses casos de violência nas escolas, né? Nós tivemos aquela violência na creche, que o cara entrou com um machadinho, não sei o que, papapá. Aí, e todo mundo mostrando, inclusive a grande rede, mostrando, né? Daí eles chegaram à seguinte conclusão, que eu particularmente achei que foi acertada: nós não vamos mais mostrar assim, nós não vamos mais mostrar esse tipo de imagem, e que realmente isso faça com que as outras emissoras parem de mostrar. Claro. Porque no nosso entendimento jornalístico, né, nós enquanto não donos das empresas, mas enquanto profissionais, a gente sabe que isso estimula. Com certeza. Porque o cara que faz, ele quer ser mostrado de alguma forma. Exato, perfeito. O mostrar por mostrar só estimula, não contribui em nada, mostrar por mostrar. Agora, se tu mostrar, mas se tu tiver um tom crítico, né, em relação a isso, se tu tiver também, que eu acho que falta muito nas empresas, é campanhas, sabe? Mostrar campanhas, e justamente o que a gente fala, de informação, educação, as pessoas, os pais controlarem mais a questão, o que os filhos estão visualizando nas redes sociais, sabe? Tem que ser mais do que... lógico que é informar, mas não só... Mas a informação, muitas vezes, ela nem pode ser chamada de informação se for só mostrar. Se for aquela imagem looping, só dizer, e tal, matou. E sobre o que tu falou do regresso, realmente, assim, infelizmente temos, principalmente, programas de televisão, né, assim, muito pela audiência, e que não contribuem nada contra a violência, mas gera mais ódio e mais violência, entende? Julgamentos sumários,
a gente vê nesses programas de julgamentos sumários, vê uma série de coisas que só contribuem para aumentar a violência. E nós tivemos aí o ápice, principalmente agora, nos últimos 4 anos, quando nós tivemos uma política do ódio no país. Então, isso se agravou muito. E isso reflete muito na sociedade, né? A espregação, que as pessoas se armem, que as pessoas comprem até fuzis e tal. E mais, aí, somando o discurso de ódio das TVs e os jornais também. Sim, as rádios. Rádios, exato. Foi um grande regresso. Foi um grande regresso, assim como a sociedade regrediu muito. Né, nesses últimos períodos. O que acontece? Que se aproveitam que as pessoas estão temerosas, as pessoas estão receosas, mas também, eu digo, não que não exista violência, existe, mas quando se coloca demais, as pessoas ficam com medo sabe, com medo excessivo. Exatamente. Sabe, com medo excessivo. Teve um período que eu mesmo, assim, mesmo trabalhando nisso, assim, mas eu via tanta carga que eu achava assim, que ia sair na rua e ia ser assaltado. Sim, porque eu trabalho de madrugada, trabalhava agora, eu pego só um pedaço da madrugada. Eu tinha essa sensação, Sim. Eu ficava tensa até chegar em casa, até estar segura dentro de casa, eu ficava pensando, porque aquelas coisas todas que a gente recebe, noticia, a gente sabe que acontece, né? Exato, e aí, as pessoas, eu saía de casa já pensando, exatamente, olhando para tudo que é lado o tempo todo, assim, tenso e tal. Então, eu acho que são coisas que têm que ser muito pensadas, bem pensadas. E por isso que eu defendo muito o jornalismo, né? O jornalismo de verdade. Porque o jornalista, até eu estou olhando, o pessoal não está enxergando, mas está ali, sem jornalista não tem informação. E é verdade. Por quê? Porque é como assim, se me derem, eu vou colocar o paralelo numa função do pessoal que trabalha com madeira, é o marceneiro. Se me derem um antimadeira para eu vou, no máximo, conseguir fazer um caixote muito precário, porque eu não sei trabalhar com madeira. Agora, se der para um marceneiro, ele vai fazer um baú, ele vai fazer algo... E a mesma coisa a informação. Se tu der para um jornalista passar, ele vai passar a informação. Um jornalista de verdade, ele vai passar da melhor maneira. Agora, se tu der para qualquer pessoa aí que usa as redes sociais, vai criar um problemão. Isso é um terreno fértil para fake news, né? Exato. Hoje em dia, exatamente. Hoje em dia, eu até comento sempre com os colegas, olha, tive dificuldades no jornalismo, mas uma dificuldade, assim, quando eu era mais ativo no jornalismo, que eu não tive, que vocês estão tendo, e até, olha, digo a vocês, são guerreiros aí porque estão lutando contra as fake news, que é um terror, né? Terror. Não, e, na verdade, né, uma situação que nós sabíamos da existência, sabíamos que com as redes sociais isso aumentaria, obviamente, claro. Mas daí com um desgoverno que vivemos nos últimos 4 anos, um estímulo de notícias mentirosas, uma desvalorização da nossa profissão, as agressões que sofremos, que os nossos colegas sofreram, físicas, não apenas verbais. Verbais, né? Físicas, de tudo que é maneira, assim, ameaças. Então, assim, nós ficamos realmente numa situação muito desconfortável. Com certeza, porque nós tivemos aí o presidente tentando colocar decretos favorecendo as fake news. Né? Tentou colocar uns decretos favorecendo. Em vez de fazer o contrário, não, ele queria favorecer as fake news e se preocupando muito com isso. Assim, por quê? Porque fake news são estratégias do grupo político, ou houve até a CPI, que infelizmente não foi levada adiante, que investigava o sindicato no escritório do ódio, e uma série de coisas, né, nesse sentido. E por isso que eu digo, cada vez mais, assim, eu acho a importância do jornalismo cresce muito, assim, né? Do verdadeiro jornalismo. Sim, e aí nesse novo momento que nós estamos vivendo, né, nós voltamos a discutir uma situação que para nós é muito importante, uma valorização, voltamos a discutir a PEC do diploma. A PEC do diploma, exatamente. E realmente isso pode ser, de fato, um divisor de águas. Com certeza. Vida. E, claro, isso não garante que 100% dos jornalistas vão ser
íntegros no exercício da profissão, mas já garante que muito mais serão íntegros do que qualquer um que assuma uma função, né, para a qual não teve preparação nenhuma. Exatamente. E que, com toda sinceridade, muitos não têm nem caráter para exercer essa função. Exatamente. É uma peneira natural, assim. Exatamente. Não, porque a gente vê isso. E até, falando assim, o jornalista de verdade, o jornalismo de verdade. O que tu acha, assim, que, para quem está nos ouvindo agora e nos vendo também, que está estudando jornalismo, que está saindo da faculdade ou que está começando na carreira, o que é básico para um jornalista seguir fazendo um jornalismo de verdade? Ele precisa ter que características? Ele precisa se preocupar com o quê? Eu acho que acho que a primeira coisa é ele tem que entender a função social da informação, né? Ele tem que ter esse entendimento, porque ele vai ter que... Isso vai dar, se ele tiver o entendimento, ele vai dar, por isso que também eu coloco a importância do diploma, porque acho que a passagem pela universidade que vai criar a raiz nele, que vai dar a base, né, da importância da comunicação, porque a comunicação é algo importante e fundamental para qualquer país, para qualquer povo, para qualquer nação, né? Então, eu acho que a importância, o primeiro ponto para mim é o entendimento disso. O entendimento, claro, depois, evidentemente, ele tem as questões técnicas, né, que ele vai aprender, ou talvez até tenha pelo dom mais fácil, da questão de como comunicar, a melhor forma, né, que ele vai, as ferramentas que ele pode usar para comunicar. Mas eu coloco assim sempre como uma base isso, entender a função, né, a função primordial. E esse entendimento nesse entendimento não tem espaço assim para oportunismo, não tem espaço para qualquer desvio disso da função primordial da informação, né? Excelente. Vamos falar sobre filmes e documentários? Eu não sei quantas vezes eu assisti o Central. Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia no Brasil foi feita para pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado e é um sistema caro para a sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Vamos pra cima! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso, né? Esse sistema é fábrica de bandidão, né? Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam. Crack. Que a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade. O que acontece, assim, quando eu lancei o primeiro livro, falei de Gaúcha, reencontrei a Tatiana, uma amiga de muitos anos, que tinha feito cobertura como fotógrafa, né, também, motins e outras histórias, saiu do país, ficou um tempo na Europa, voltou e, quando voltou, foi trabalhar com cinema. E eu reencontrei bem na época que eu estava lançando o Falange Gaúcha. Ela foi no lançamento, leu, em 3 dias ela já estava me pedindo os direitos para transformar em filme. E aí achei interessante, cedi os direitos, e já fui convidado, fui um dos roteiristas do curta-metragem O Poder Entre as Grades, que foi totalmente baseado no Falange. Bom, mas aí eu já vi assim, poxa, vida também é um outro, além do jornalista, bem documentário, claro, mais restrito, menos um público menor, mas bem interessante de se transmitir, né, de passar mensagens, ideias e tal. E aí, com ela, junto, a gente decidiu por que não fazer, porque a gente sabia da gravidade do Presídio Central, só que
para o público em geral, parecia que nós estávamos num período de totalmente tranquilidade do sistema penitenciário gaúcho. Por quê? Porque não estava mais dando motim, não tinha mais conflitos, não se falava em fuga, em morte dentro do sistema. Parecia que o sistema estava funcionando na vilha. Mas nós vamos entrar a fundo, né, nessa questão, porque a gente mais ou menos sabia algumas coisas que estavam acontecendo lá. Só, claro, conforme a gente foi aprofundando o filme, a gente foi vendo a gravidade, né, até através de autoridades assumindo, como juiz, promotor, assumindo a gravidade do problema penitenciário. E qual é a gravidade? A gravidade é que esse tipo de conflitos internos haviam cessado porque o governo havia, entre aspas, entregue a chave e o controle do presídio para o crime organizado, para as facções criminosas. As facções lotearam as galerias, cada galeria com 400, 500 pessoas até, houve galeria com 500 pessoas, num espaço que não cabia nem 100. A guarda não entra dentro das galerias quando os presos estão presentes. E, com isso, a dinâmica lá dentro são as facções. E as facções ali é um grupinho reduzido que explora os demais presos. E que explora... Na época que a gente fez a filmagem, descobrimos que tinha galeria em que se faturava 500 mil por mês, imagina. Mais do que aqui fora, faturamento. 500 mil por mês, extorquindo familiares, vendendo drogas, extorquindo os presos em geral. No filme o juiz faz a denúncia, que ele recebeu denúncias lá de que às vezes para dia de visita, para ficar na sombra, tinha que pagar. As visitas iam lá e o preso, para poder ficar na sombra com a sua visita, tinha que pagar uma taxa. Então se cobrava tudo. Para ir ao médico, tinha que passar pelos líderes de galeria, que eram eles que faziam requisição para a pessoa. Então, se a pessoa não pagasse, a pessoa podia morrer lá dentro doente, porque eles não iam encaminhar para o médico. Então, o sistema que aparentemente para a sociedade estava tranquilo, na verdade, lá dentro estava o caos para os presos. Mas mais do que isso, e eu acho que isso que foi o grande mérito do Central, porque ele atraiu tanta gente, porque as pessoas começaram a descobrir e comentar que elas pagavam um preço alto por isso. Primeiro porque estavam pagam os seus impostos e um valor é investido num sistema que só piora, que não ressocializa ninguém, não recupera ninguém, não tem essa preocupação de recuperar, só de isolar essa pessoa, de tirar essa pessoa do convívio social durante um tempo, mas não tem preocupação se a pessoa vai voltar para o crime ou não, até porque não tem nenhum programa também para o egresso, aquela pessoa que sai do sistema. Lá dentro não tem nenhuma preparação, assim, se a pessoa entra analfabeto, sai analfabeto, se a pessoa não tem nenhum ofício, sai sem nenhum ofício, certo? E aí, quando sair, obviamente vai voltar para o crime. Mas mais do que isso, as facções que cobram tudo lá dentro, e como boa parte, ou maior parte dos presos não tem condições de pagar pelas extorsões e cobranças, elas saem de lá endividadas. E aí as facções cobram delas o quê? Cobram delas o pagamento em crimes aqui fora, roubos de automóveis, assaltos e tal. Daí a sociedade começou a olhar para esse problema a partir do Central, porque sentiu que influenciava na vida, né? Que boa parte da sociedade só se preocupa com o problema quando influencia na sua vida. Assim. E aí entra também a diferença desse filme que estamos mostrando agora, que é o Olha para Elas. Porque o encarceramento masculino, a gente conseguiu dar uma visibilidade, as pessoas se preocuparem, justamente porque influencia na vida da sociedade, diretamente na vida da sociedade. Já o encarceramento feminino, ele é um drama social, para mim, assim, talvez até maior, mas ele não influencia diretamente na segurança pública. Por quê? Porque o drama maior... Quer dizer, até influencia, influencia. Porque o drama maior do encarceramento feminino é que a mulher é a base da família, principalmente nas famílias periféricas. Nós estamos há anos com um processo de empobrecimento, da feminização da pobreza, certo? As mulheres... que sustentam, seguram os filhos, elas. Quando o homem é preso, a família continua porque a mulher está lá segurando.
Agora, quando a mulher é presa, a família desestrutura. Nós estamos mostrando isso no filme. As famílias desestruturam por completo. Eu comecei a traficar, né? Para poder sustentar meus filhos. 350 que ele ia me dar para pagar um aluguel. Fui ver um kitnetzinho baratinho e ele disse, não, eu te dou esse dinheiro, só quero que tu faça isso. Eu peguei a droga, coloquei dentro de mim, do meu corpo, e trouxe para dentro do presídio. Eu recebi 2 condenas de 2 anos e 7 meses de semiaberto, tá custando regime fechado. Tô 10 meses fechado, perdi minha mãe faz uma semana, tô com a minha neném. Nayane, tem que ver se era reincidente. A minha revolta começou com tudo aos 13 anos, porque meu pai ficou 12 anos preso, meu pai era assaltante também, né? Na verdade, gente... Os brigadianos invadiram a minha casa procurando meu filho. Mas foi um sufoco, porque eu passei tortura, né? Me torturaram, botaram sacola na minha cabeça, me bateram. Meu pai, eu dizemos que eu estava grávida, eles disseram agora que ela vai ganhar. Meu filho, meu ex-companheiro, ele espancou ele, abusou e ele veio a falecer. Eu estava no trabalho, me botaram como cúmplice, porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. E meus filhos são tudo pra mim. O dia do meu aniversário que eles vieram foi em junho. Daí eu não vi mais eles. Ô mãe! Mãe! Te amo! Tchau! Fica bem! Nada, ninguém me visitava. Eu não sei onde é que eles estão agora, eles foram para abrir. Eu não tenho notícia deles. Mulher é sofrida, é desvalorizada. Que é igual o ditado, a gente é o esteio, né? Cai o esteio, cai tudo. E aí tem toda uma questão dos dramas dessas mulheres, porque ali, pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais, a pena ela é estipulada, a pessoa vai ficar tanto tempo segregada da sociedade, tal, no presídio, e não pode ter o plus na condenação. Só que essas mulheres que estão encarceradas, elas têm um plus muito cruel, que é o fato de não saberem notícias dos filhos. Você, não sei se Viviane é mãe de Clássico, falou. Vocês duas são mães. Então, imagine vocês isoladas, sem saber o que está acontecendo com os filhos. Sabe? Eu sei, eu sou pai também, é terrível, mas, sabe, imagina, tem mães lá, e no filme eles falam, faz 2 anos que eu não sei onde é que estão meus filhos. Filhos menores de idade. Por quê? Porque que acontece? No presídio feminino já não se recebe visita. E elas são de famílias pobres que as pessoas que daqui a pouco assumiram não têm condições de levar lá e de mandar notícias, não, está bem, não está, ou se o filho fugiu, se o filho foi para abrigo, elas não sabem. Então isso aí já é um problema que aumenta muito a condenação. A gente sente, assim, o filme ele é comovente, porque a gente sente assim, a dor daquelas mães. Não é certo? Isso é uma das questões, né, tratado no filme. E quando a família se desestrutura, as crianças e os adolescentes ficam muito mais vulneráveis, e quando eles se tornam mais vulneráveis, mais à mercê de ser cooptados para crimes. Claro. Né? Então, mais à mercê de... Então, a gente vive situações cíclicas, muitas vezes, por causa do encarceramento feminino. Desestrutura as famílias, os filhos ficam... a Deus dará, ou são todos separados, um vai para cá, outro para lá, não, um fica com uma amiga, outro... E acaba... E aí colocando... É uma família estruturada, como a gente diz, né, as instituições, quando elas começam a falhar, muitos abandonam a escola e tal. E aí é um drama da sociedade, mas, como eu digo,
como é um drama que afeta indiretamente a sociedade, as mulheres o encarceramento feminino tem menos visibilidade do que o masculino. Sabe? Ele tem menos visibilidade, ele é mais invisível ainda do que o masculino, os problemas do encarceramento feminino. E é isso que a gente trata nesse filme, Olha para Elas. E quando que estreia? Dia 11, agora, né, vai estar em cartaz, pelo menos na Casa de Cultura Mário Quintana, mas a gente está talvez vendo se em outras salas. Nas salas grandes, assim. Exato. 11 de maio, né? 11 de maio agora, dia 11 de maio. Claro, a gente não tem a expectativa de ter assim, a resposta que teve o Central, que até também, antes do Central, não tínhamos a expectativa que teríamos, que o filme fosse ficar 10 semanas em cartaz, que levasse mais de 16 mil pessoas ao cinema, a maior bilheteria gaúcha, pelo menos nesse século, é a maior bilheteria gaúcha, com um documentário. Né? Durante 2 semanas foi o filme brasileiro mais assistido em cinemas no Brasil. Então, foi assim, para nós é gratificante porque... Para nós, e hoje, assim, até hoje, ainda participamos de debates de universidades, é gratificante porque o maior pagamento que você pode ter é a resposta, né, o retorno, e que as pessoas assistam. Porque se a gente quer passar uma mensagem, quer mostrar uma realidade, as pessoas assistindo é o que vale. E que debatam, né, e isso a gente gerou muitos debates aqui, fora... As principais universidades brasileiras têm que anualmente vão trocando as turmas, eles têm mais ou menos assim, temos um acordo, daí a gente passa, debate com os alunos, mas na USP, na UNB, o FRJ, então aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, a Unicinos, PUC, a gente tem direto assim, levado essa discussão. E também agora escolas públicas, né? A gente leva o filme, faz palestras. E é importante dizer que a gente não cobra nada para isso. Então, acho que... E também chegou ao exterior, a discussão chegou ao exterior. A gente... agora até a Tatiana, minha sócia, que é diretora, está indo para Portugal, vamos ter mais uma exibição lá, já fomos premiados em Portugal, já passamos para a Universidade de Coimbra, para a Universidade de Lisboa, passamos para a Universidade de Buenos Aires, para a Universidade de Nottingham, na Inglaterra, fomos premiados na Itália, em Milão, Roma, nós fomos pessoalmente, fomos premiados em Barcelona, aqui na América do Sul, através do Festival Latitudes, a gente passou nos principais países da América do Sul e mais o México. Então, o filme ganhou o mundo, vamos dizer assim, né? Ganhou o mundo, né? No Central. E não temos, assim, que olha para elas, mas ele está hoje já tendo, porque nós estamos tendo pré-lançamentos em faculdades e das principais universidades, estamos tendo uma resposta muito grande, muito envolvente, debate muito grande. Isso, para nós, assim, eu considero como uma missão, né? Discutir, levar esses problemas, nós consideramos, eu sempre falo, porque eu e a Tatiana, a gente trabalha juntos assim, já há 10 anos, e trabalhamos sempre com esse propósito, assim, de levar a discussão, levar o tema a debate. Se a gente não discutir o sistema, a gente não consegue mudar o sistema. Exato. Porque é o sistema que acaba gerando todos esses problemas, né? E começa gerando violência, e aí essa violência vai para dentro dos presídios. Isso. A violência vai minando dentro das casas das pessoas. E assim, claro, e aí eu digo assim, né? Eu e a Tatiana, de formação jornalística, a gente faz muito documentário, digo assim, a gente não faz tanto documentário para festival, porque, para você ter uma ideia, assim, no Central, quando estávamos montando, a gente teve que trocar 3 vezes os montadores, porque eles não estavam entendendo muito a nossa proposta. Já justamente por a gente ter a visão jornalística, a gente sabe assim, a importância da informação, né? E menos da questão artística. E os montadores eram mais pela questão artística. Então, nós conseguimos fazer coisas que ninguém conseguiu, que é colocar
câmera na mão dos presos. Como ninguém entra nas galerias quando os presos estão presentes, a gente conseguiu colocar para eles mostrarem a rotina deles, mostrarem como era lá dentro, a superlotação. É fantástico. E só que, claro, as imagens vão ser de menor qualidade. E os montadores primeiros que a gente contratava não entendiam isso. Achavam queriam usar menos importante porque eram, vamos usar o mínimo possível isso aqui. Enquanto que isso aí é o que... Então, é o principal. Exato. E isso, eu digo para mim, assim, é muito... Foi fundamental, evidentemente, a nossa formação em jornalismo, no meio da Tatiana Andante, saber a importância da informação nesse caso. E também outra coisa assim que nos orgulha é de estar, de alguma forma, transformando. Claro, o que eu digo, a questão do presídio central. Agora, em primeiro lugar, mudaram o nome. Logo depois mudaram o nome para tirar o central do nome, mas tudo bem. Agora está havendo uma grande reforma, como nunca houve. Eles iniciaram essa reforma no ato de início das obras. Eles foram convidados autoridades de todos os poderes e tal. Eles iniciaram a solenidade mostrando cenas do documentário e dizendo essa realidade tem que ser mudada. Porque para nós, assim, então, de alguma forma, a gente forçou a vê-los. Mas, claro, o que eu digo é que não adianta também tu começar a fazer a reforma e depois abandonar, né? Exato. Então, digo, não vou comemorar antecipadamente, porque só o tempo vai dizer se realmente eles... ou se foi só uma questão política, assim, de dizer, não, estamos mexendo nisso. E... então, de alguma maneira, assim, acho que o trabalho assim, influenciando, né? E também, agora, recentemente, eu soube, nem sabia disso, fiquei sabendo através de uma amiga que pesquisou no meu livro e ela fez botou na dissertação de mestrado dela um trecho do meu livro. E em 2020, justamente tratando dessa questão das mães, né? 2020, a Defensoria Pública da União, no início da pandemia, fez um habeas corpus coletivo, encaminhou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que soltassem todas as mães que fossem únicas responsáveis por deficientes ou por crianças. E nesse habeas corpus, eles citaram o trecho da dissertação que a menina, minha amiga, né, hoje, pesquisou no meu livro. Ou seja, então, indiretamente, também contribuímos para a soltura dessas mães, ela, por ter citado, e o trabalho dela foi citado, mas numa parte que ela pesquisou no meu livro. Então, isso, assim... Quando a gente provoca mudança ou contribui para a mudança, assim, é muito gratificante. Assim. E eu coloco tudo no jornalismo, tudo na conta do jornalismo, porque, como disse, a gente faz documentário, mas muito com nossa formação jornalística e também, embora eu tenha feito um pós-especialização em cinema, mas também porque os meus livros são livros-reportagens, exceção de um romance que eu escrevi, os outros são livros-reportagens, então são tudo ligado ao jornalismo. E essa questão das mães é realmente, né, uma questão muito delicada. Eu sempre me toquei muito quando fazendo matérias, ou como repórter, ou como editora, quando chega naquela situação de que a mãe entra no sistema penitenciário grávida. Isso. E aí depois ela tem que ser afastada da criança. Exato, isso está no filme. Eu acho que isso ainda tem um peso maior do que tu ter sido retirada dele, deixando ele em casa, ou sabe lá onde, da mãe, né? Mas aquele momento que nós, mães... Né? É uma pena dentro de outra pena. De outra pena, exato, por isso que eu digo, a pena ela é multiplicada para as mulheres. A pena de uma mãe é multiplicada. E a gente fala nisso no filme, inclusive a gente mostra que a gente estivemos lá quando a unidade, no Madre Pelletier, filmando quando a unidade materno-infantil estava lotada, cheia de mães com crianças. E ali uma especialista até explica que o drama maior, porque quando elas estão lá, elas vivem a questão da hipermaternidade. Elas vivem 24 horas para os filhos. E aí, dali a um ano e meio, elas são separadas. É um drama. E aí, separada brutalmente, exatamente, porque ela estava o tempo todo com a criança, e aí a criança sai para um parente, para um abrigo. Abrigo, se não tem quem assuma, vai para um abrigo. E aí é uma separação total, uma ruptura total.
sabe? Sai de uma situação de total ligação para uma... acho muito bem colocado por ti, Viviane, porque é pior ainda. Já é ruim a situação da mãe, que é separada do filho, mas que estava lá cuidando do filho em casa e tal, mas não estava às 24 horas em função, e é levada para a prisão. É pior ainda dessas mães que têm os filhos na prisão. Porque a gestação, ela é uma coisa muito feminina, né? Sim. O pai, em geral, ele nasce quando junto com a criança, né? Exato. Porque aquilo é a tua vida, né? Uhum, e ainda tu sendo colocada no sistema penitenciário, tudo potencializa. Claro. E aí a criança nasce e tu fica 1 ano, 1 ano e meio, 24 horas. Exato. E essa ruptura, né? É mais uma coisa... É extremamente dramático. Muito tem depoimentos de mães ali que falam assim, dessa questão da separação. Assim, chego a chorar quando lembro. Daquele momento, do momento em que retiram a criança dela e levam. Meu Deus. Renatinho, Renatinho, olha que intimidade, né? Mas todo mundo me chama de Renatinho, né? Exato. Sobre o movimento sindical, digamos assim, que a gente ali no começo deu um briefingzinho, né? A importância do sindicato, porque a gente percebe que muitos estudantes novos ou muita gente que está começando na carreira ou está fazendo estágio e tal, às vezes não sabe nem que tem que fazer o registro quando se forma, que tem um sindicato que luta por ela. Às vezes acha assim, não vou dar meu dinheiro para o sindicato. Imagina, né? Não sabe que o trabalho que a gente faz é voluntário, muitas vezes a gente paga até coisas para gasta bastante, né? Então, assim, essa conscientização, assim, o que é importante dizer para esses jovens e até mesmo para quem não é tão jovem e que nunca parou para pensar? Eu diria o seguinte, as pessoas têm que ver que muitas das coisas ainda dos direitos que ainda a gente ainda tem foram garantidos justamente por ter uma união, uma entidade dentro da categoria que garantiu esses direitos, ou que garantiu que a gente não perdesse esses direitos, sabe? Ao longo dos anos, acompanhando assim, quantos direitos tentaram nos tirar. Nossa. E a gente teve que lutar para mantê-los, certo? Então as pessoas têm que entender isso aí, tem que entender que tem que existir uma entidade representativa até para evitar que as pessoas fiquem marcadas, porque imagina se cada um tiver que bater de frente com o patrão para exigir um direito, para cobrar um direito. Evidentemente que essa pessoa vai ficar marcada dentro. Então as pessoas têm que entender isso, que as pessoas que fazem parte do sindicato, que integram a diretoria do sindicato, a diretoria geral e outros cargos, elas estão ali para defender os interesses da categoria, né? Interesse próprio, interesse da categoria, certo? E para manter ainda o jornalismo como uma categoria. Sem as entidades, vai deixar de ser uma categoria. Vai ser, digamos assim, tipo uma livre iniciativa, cada um por si, e Deus contra. Porque Deus mercado. Deus mercado, sim, eu digo figurativamente, exato, porque exato. o Deus eu o poder, entendi, né? O poder. Contra. Então as pessoas têm que entender isso aí, têm que fortalecer, têm que se sindicalizar, têm que fazer o registro, né? Se registrar profissionalmente, se sindicalizar e contribuir com o sindicato, porque é a defesa da categoria, como toda, a defesa da profissão. Né? A defesa da profissão. E é tão pouco, né, Renato? A gente fala assim, é um almoço por mês. Sim. A mensalidade. Então, assim, é tão pouco e o benefício é tão grande. Exato. Né? Então, assim, o custo-benefício é uma coisa... né? Eu não tenho a mínima dúvida que, tudo bem, nosso piso não é dos melhores, assim, eu digo, quer dizer, até hoje é, porque várias categorias também estão numa situação difícil, né, com esse nosso sistema neoliberal, mas, de qualquer maneira, eu tenho absoluta certeza que não teríamos nenhum piso de categoria se não fosse um sindicato. Tem um sindicato, nós não teríamos um piso. Não existisse um sindicato, os patrões pagariam o que quisessem, talvez estivesse pagando aí menos do que um salário mínimo até. Porque hoje em dia, às vezes, eles até tentam, mas aí o sindicato age. Exato. Aí é o nosso papel de chegar... Exatamente, né? Exato. Quando eles querem pagar um piso menor, querem reduzir de um ano para o outro, digamos assim, pagar
ou não repor inflação, coisas do tipo, nem sequer repor, sim, carga horária, todas essas questões assim, quem garante é a entidade representativa. E, Renato, a gente ficaria aqui um dia inteiro conversando, né? Mas nós temos um tempo, né, para as nossas entrevistas. E então agora um recadinho final para os nossos colegas e para quem está nos acompanhando agora. Eu acho assim, importante discutir o momento que o jornalismo está vivendo. As pessoas, mas acho que os jornalistas, em primeiro lugar, né, como eu digo, manter, fortalecer as nossas entidades, mas que os jornalistas assim, eles não se acomodem às imposições das grandes empresas, dos grandes grupos, procurem seus espaços, certo? Uma novidade assim, em relação ao que eu trabalhava está acontecendo aqui, um podcast, entende? Que é uma das grandes novidades e que o jornalismo pode se aproveitar. Outro, eu digo, no audiovisual, o documentário, para mim, e repito, o documentário, para mim, ele tem mais de jornalismo do que cinema. Tem prosa em cinema, mas eu vejo mais em jornalismo do que mesmo cinema. Então, que os jornalistas, eles vejam os novos campos assim, e para não ficar preso cada vez mais às regras que tentam, né, as grandes empresas, os grandes grupos impor. E isso aí. E eu acho que temos nos fortalecer cada vez mais e brigar pelo diploma, né, brigar pela PEC do diploma, porque é fundamental para a profissão, que eu considero fundamental. Vamos fortalecer as faculdades, fortalecer a importância do diploma, fortalecer as nossas entidades e vamos nos fortalecer profissionalmente, cada um, assim, fortalecendo, se reinventando, certo? Acho que aí a gente vai estar garantindo um bom futuro para o jornalismo, vamos estar revertendo um jogo que às vezes é bem complicado para a gente. É isso, muito obrigada.